Sabiam que o Padre Pio de Pietrelcina, um dos místicos mais poderosos que a Igreja Católica alguma vez conheceu, uma vez avisou uma viúva de luto que as palavras que ela sussurrava todas as noites junto ao túmulo do marido não consolavam a alma dele, mas na verdade prolongavam o seu sofrimento no purgatório? Sabiam que este santo tão querido, que carregou as feridas de Cristo no corpo durante 50 anos, revelou que existem 7 frases específicas que milhões de fiéis cristãos repetem aos seus entes queridos falecidos, frases que à superfície parecem ternas e amorosas, mas que, segundo a tradição mística da Igreja, podem bloquear o fluxo da graça para as almas que mais precisam dela. Hoje, irmãos e irmãs, vou partilhar convosco estas 7 palavras e expressões perigosas que o próprio Padre Pio identificou e contra as quais advertiu. Palavras que a maioria dos padres nunca prega do púlpito. Palavras que a Igreja compreende há séculos, mas que foram enterradas sob camadas de sentimentalismo e esquecimento moderno. E tenho de vos dizer já a 7ª e última frase, aquela que o Padre Pio chamou a mais devastadora de todas. É tão comum que talvez a tenham dito esta semana, quiçá hoje, sem nunca imaginar o dano espiritual que pode causar. Fiquem comigo até ao fim, porque essa última revelação pode mudar para sempre a forma como rezam pelos vossos queridos falecidos. Esta lição remonta a uma noite específica, no ano de 1947, no pequeno convento de Nossa Senhora da Graça, em San Giovanni Rotondo, Itália. Era uma fria noite de domingo, dia 23 de novembro, quando uma mulher chamada Concetta Bellarmino, de 54 anos, da província de Foggia, entrou na confissão do Padre Pio a tremer e a chorar. Tinha perdido o marido, Raffaele, apenas 3 meses antes, vítima de uma súbita falha cardíaca, e todas as noites desde a sua morte ia ao túmulo, ajoelhava-se no chão gelado e falava com ele como se ainda estivesse vivo. Dizia-lhe o quanto estava zangada por ele a ter deixado. Dizia que não podia viver sem ele. Implorava-lhe que lhe enviasse um sinal. E o Padre Pio, que lia as almas como nós lemos um livro aberto, interrompeu-a no meio da frase e disse palavras que a abalaram profundamente. Ele disse: "Minha filha, amas o teu marido, mas as tuas palavras são grilhetas, não asas. Estás a prendê-lo quando devias libertá-lo. Para de lhe falar na linguagem da carne e começa a falar-lhe na linguagem da fé." Naquela noite, o Padre Pio passou mais de 40 minutos com a Concetta, explicando-lhe uma a uma as frases que nunca mais deveria dizer sobre a alma do marido e ensinando-lhe o que dizer em vez disso. O que lhe revelou não era invenção sua, mas a sabedoria condensada de séculos de teologia mística católica, confirmada por santos como Catarina de Gênova, Tomás de Aquino, João da Cruz e Faustina Kowalska, e é exatamente o que estou prestes a revelar-vos agora. Antes de avançarmos, quero perguntar-vos algo do fundo do coração. Se acreditam que as almas no purgatório são reais, que sofrem e que as vossas orações podem ajudá-las, escrevam agora nos comentários esta simples frase de fé. Padre Pio, reza pelos meus queridos falecidos. Escrevam exatamente assim. Não tenham vergonha, não passem este momento. Ao escreverem essa frase, não estão apenas a deixar um comentário num vídeo, estão a fazer um acto de intercessão. Estão a elevar a vossa voz ao céu, em nome de alguém que já não pode rezar por si próprio. Os santos ouvem estes actos de fé, e prometo-vos que este gesto simples tem um peso espiritual maior do que imaginam. Escrevam agora: Padre Pio, reza pelos meus queridos falecidos. E enquanto estão aí, quero pedir-vos algo com a mesma ternura e sinceridade com que um pai pede ajuda aos seus filhos. Se este canal alguma vez vos aproximou de Deus, se alguma das lições aqui tocou o vosso coração ou vos trouxe paz, por favor, dediquem 1 segundo para subscrever. Toquem no sininho das notificações para nunca perderem uma nova revelação. E carreguem no botão de gosto. Não peço isto por números ou algoritmos. Peço porque cada gosto, cada subscrição, cada sininho que ativam é um acto de caridade espiritual. Significa que esta mensagem chega a mais uma pessoa que sofre esta noite, a mais uma alma que reza as palavras erradas junto a um túmulo sem saber, a mais uma família que precisa ouvir o que o Padre Pio ensinou.
O vosso gosto não é um clique, é uma oração em ação. Por favor, façam isso agora e continuemos juntos. Agora, tenho de esclarecer algo antes de prosseguir, porque o que vou partilhar não é superstição, não é espiritualidade New Age, não é nonsense esotérico. Isto está firmemente assente na teologia católica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, ensina claramente que aqueles que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda não estão plenamente purificados, passam por um processo de purificação após a morte para alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O parágrafo 1032 vai mais longe e afirma que desde sempre a Igreja honra a memória dos mortos e oferece orações e sufrágios por eles, sobretudo o sacrifício eucarístico, para que, assim purificados, possam alcançar a visão beatífica de Deus. Isto não é uma opinião. É a fé da Igreja, enraizada nas Sagradas Escrituras, no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, onde Judas Macabeu fez expiação pelos mortos para que fossem libertados do pecado. O próprio Santo Agostinho, na sua obra O Cuidado dos Mortos, escrita por volta do ano 421, ensinou que as nossas orações, os nossos sacrifícios e as nossas palavras oferecidas em favor dos falecidos têm efeitos reais e tangíveis no plano espiritual. O que disserem aos vossos mortos importa, e o que o Padre Pio revelou é que algumas das coisas que dizemos, com as melhores intenções, fazem precisamente o contrário do que esperamos. Vamos começar. A primeira frase perigosa que o Padre Pio advertiu, para não dizer a um ente querido falecido, é esta: não consigo viver sem ti. Irmãos e irmãs, esta pode ser a frase mais natural do mundo para um coração de luto pronunciar. Quando se perde um cônjuge, um pai, um filho, a dor é tão esmagadora que parece que o próprio ar foi retirado dos pulmões e as únicas palavras que saem são de dependência total e desespero. Mas escutem o que diz a Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita justa. Deus está a dizer-vos diretamente que a vossa vida não depende de nenhuma criatura humana, por mais amada que seja. A vossa vida depende dele. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, especificamente no Tratado sobre as Virtudes, ensina que o apego desordenado às criaturas, mesmo as mais amadas, pode tornar-se uma forma de idolatria espiritual, quando substitui a confiança absoluta que devemos ter somente em Deus. E Santa Catarina de Gênova, que teve visões extraordinárias do purgatório na cidade de Gênova, por volta do ano de 1490, escreveu no seu tratado sobre o purgatório que as almas em purificação sofrem mais não pelo fogo, mas pela consciência de que qualquer apego desordenado na terra, seja deles próprios ou daqueles que os amaram, atrasou a sua união com Deus. Agora, é aqui que o Padre Pio se torna a nossa ponte. No século XX, no seu convento em San Giovanni Rotondo, Padre Pio disse a um jovem chamado Giuseppe Morreale, de 29 anos, natural de Palermo, na Sicília, que tinha ido ter com ele em 1952, a chorar a morte da mãe: meu filho, quando dizes que não consegues viver sem ela, estás a dizer a Deus que ele não é suficiente, que a tua mãe, que está a ser purificada, não ouve o teu amor, mas a tua falta de fé, e isso lhe dói mais do que a própria purificação. Giuseppe mais tarde confessou que aquelas palavras o atingiram como um raio. Durante 5 meses, ia todos os dias ao túmulo da mãe, repetindo aquelas palavras, convencido de que estava a honrar a memória dela. Quando deixou de dizer, não consigo viver sem ti, e trocou por, mãe, confio Deus a tua alma e a minha vida, sentiu em poucas semanas uma paz profunda que não sentia desde que ela partira, e começou a perceber, em oração, que a mãe também estava em paz. A lição para a tua vida hoje é simples e direta. Se tens repetido esta frase a alguém que perdeste, não te peço que deixes de os amar. Peço-te que redefinas esse amor.
Em vez de prenderes os teus entes queridos com palavras de desespero, liberta-os com palavras de fé. Diz antes: amo-te e confio-te à misericórdia de Deus, e confio que Ele nos guarda a ambos. Agora, irmãos e irmãs, quero fazer uma pausa, porque o que partilhei convosco é apenas a primeira de 7 revelações, e já se sente o peso do que Padre Pio ensinava. Imagina ter acesso não só a estes avisos, mas às orações, práticas diárias e rotinas espirituais que o próprio Padre Pio usava todos os dias para interceder pelas almas do purgatório e proteger a sua alma das armadilhas de que falamos hoje. Tudo o que vos ensino neste vídeo está profundamente ampliado, com orações adicionais, revelações e um plano diário completo, numa obra chamada As 3 Chaves de Padre Pio, a Trilogia da Alma. Não é só um livro, são 3 guias espirituais completos reunidos numa única obra. A primeira chave trata das orações que Padre Pio realmente rezava e ensinava para libertar as almas do purgatório. A segunda revela os seus métodos de proteção espiritual diária, os mesmos que usava para combater os ataques do inimigo, que sofria todas as noites durante décadas. A terceira chave revela a sua abordagem à paz interior, aquela calma sobrenatural que mantinha mesmo com os estigmas e sofrimentos que a maioria de nós nem consegue imaginar. Santa Catarina de Gênova revelou as verdades sobre o purgatório nas suas visões. Padre Pio viveu essas verdades na carne e deixou-nos ferramentas práticas para as aplicar. Todas elas estão reunidas nesta obra. O link está no comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. Vai lá agora, enquanto o teu coração está aberto, porque o que sentiste ao ouvir sobre a transformação de Giuseppe é exatamente o tipo de experiência diária que esta obra torna possível. Mas não saias do vídeo. Volta, porque ainda faltam 6 frases. E a 7ª, a que Padre Pio considerava a mais destrutiva, está para vir. A segunda frase perigosa é esta: por que é que Deus te levou de mim? Escuta bem, porque quase toda a pessoa que sofre diz esta frase pelo menos uma vez, e nela esconde-se um veneno que muitos não reconhecem. Quando perguntas a Deus por que levou o teu ente querido, estás a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, acusas Deus de crueldade. Segundo, vês a morte como castigo, e não como passagem. No livro de Job, capítulo 1, versículo 21, temos o modelo de fé diante da perda. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Job não acusou, nem exigiu respostas. Job adorou. São João da Cruz, grande místico e doutor da Igreja, que morreu em 1591 em Úbeda, Espanha, escreveu extensamente em A Subida do Monte Carmelo que a alma tem de passar pela chamada noite escura precisamente para se desapegar e deixar de exigir respostas a Deus. Quando exiges que Deus se explique, recusas entrar nessa noite escura. Recusas a purificação que te aproximaria dele e da alma que estás a lamentar. Padre Pio compreendeu isto profundamente. Há um testemunho bem documentado de 1961, quando um homem chamado Domenico Fabrizi, de 43 anos, professor na cidade de Cerignola, na província de Foggia, foi ter com Padre Pio após perder a filha de 12 anos, Lúcia, devido a uma doença súbita. Domenico estava consumido pela raiva contra Deus. Disse a Padre Pio: se Deus é bom, por que levou a minha menina? E Padre Pio, com lágrimas nos olhos porque chorava com os que choravam, respondeu-lhe: Deus não levou a tua filha, ele recebeu-a. E se continuares a acusá-lo, estás a construir um muro entre o teu coração e o dela, porque ela está agora mais perto de Deus do que nunca, e a tua raiva, afasta-te dela. Domênico escreveu depois numa carta ao seu pároco que aquelas palavras abriram algo dentro dele. Ele deixou de perguntar por quê, e começou a perguntar o que posso fazer pela alma dela, e passou a oferecer missas diárias pela intenção de Lúcia. Num ano, contou que teve um sonho em que a filha lhe apareceu radiante e em paz, dizendo simplesmente: obrigado, papá. Se interpretas este sonho de forma mística ou psicológica, a transformação espiritual de Domênico foi inegável. Para ti hoje a lição é esta: substitui o por que é que Deus te levou.
Por Senhor, confio no teu plano e ofereço o meu sofrimento pela alma de quem amo. Esta simples mudança pode transformar o teu luto de prisão em oração. A terceira frase, que é talvez a mais subtil e por isso perigosa de outra maneira, é esta: eu sei que já estás no céu a velar por mim. Antes de reagires, deixa-me explicar. Não estou a dizer que o teu ente querido não esteja no céu. Estou a dizer que presumir com total certeza, sem deixar espaço para a possibilidade de que ainda esteja em purificação, pode levar-te a deixar de rezar por ele. E se estiver no purgatório, as tuas orações são o oxigênio que precisa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1031, citando os concílios de Florença e de Trento, confirma a existência do purgatório e que as almas que lá estão são ajudadas pelas súplicas dos fiéis, especialmente pelo sacrifício aceitável do altar. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja do século VI, mandou celebrar 30 missas consecutivas pela alma de um monge falecido chamado Justo, e a tradição diz que, após a 30ª missa, Justo apareceu a outro monge e disse que tinha sido libertado. Estas missas chamam-se ainda hoje missas gregorianas. Se até o Papa São Gregório não presumiu que um monge num mosteiro já estivesse no céu, como podemos presumir isso para nós próprios ou para os nossos entes queridos? Padre Pio era extraordinariamente firme neste ponto. Disse que ele dizia: reza, reza, reza pelos mortos. Não presumas que estão na glória. Presume que precisam de ti e reza até que o próprio Deus te diga para parar. Uma mulher chamada Maria Grazia Sperti, com 61 anos, de Manfredônia, foi ter com Padre Pio em 1955, 3 anos após a morte do marido, e disse-lhe alegremente que estava em paz, porque tinha a certeza que ele estava no céu. O Padre Pio olhou para ela com aquele olhar profundo, capaz de ver através das paredes e das almas, e disse: e quem te disse isso? Tens rezado por ele? Ela admitiu que tinha deixado de rezar por ele há 2 anos, convencida de que não era necessário. Padre Pio respondeu: retoma já. O teu marido está à espera das tuas orações. Não deixes que a tua presunção prolongue o seu sofrimento. Maria Grazia ficou com o coração abalado. Começou a rezar o rosário todos os dias e a oferecer missas semanais pela alma do marido, e mais tarde contou ao seu confessor que sentiu uma mudança profunda na sua própria vida espiritual, como se ajudar a alma do marido estivesse, ao mesmo tempo, a curar a dela. Para vocês, irmãos e irmãs, a lição prática é esta: nunca deixem de rezar pelos vossos mortos. Mesmo que acreditem, com boas razões, que viveram vidas santas, ofereçam orações por eles, como um acto de amor. Se já estão no céu, essas orações não são perdidas. A Igreja ensina que Deus, na sua infinita sabedoria, aplica as orações em excesso a outras almas que precisam. Não se pode rezar demais pelos mortos, mas certamente pode rezar-se de menos. A quarta frase perigosa é aquela que muitos dizem não junto à campa, mas no silêncio do seu próprio coração: nunca te vou perdoar pelo que me fizeste. Irmãos e irmãs, esta frase prende não uma, mas 2 almas. Quando guardamos rancor de alguém que já partiu, estamos a aprisionar-nos numa cela de amargura, e segundo a tradição mística da Igreja, estamos a acrescentar peso ao fardo da alma que partiu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isto não é uma sugestão, é uma condição direta imposta pelo próprio Cristo. E lembrem-se, a alma no purgatório está a ser purificada precisamente pelas imperfeições e pecados que não foram totalmente resolvidos em vida. Se guardarem rancor por essa alma, estão, em sentido espiritual, a impedir que a misericórdia de Deus complete a sua obra. Santa Faustina Kowalska, grande apóstola da Divina Misericórdia, que faleceu em Cracóvia, Polônia, a 5 de outubro de 1938, escreveu no seu diário, na entrada número 1226, que Jesus lhe disse:
Exijo de ti obras de misericórdia que devem nascer do amor por mim. Deves mostrar misericórdia aos teus próximos sempre e em todo o lado. Não deves fugir a isso, nem tentar desculpar-te. Sempre e em todo o lado, disse Jesus. E isso inclui aqueles que te magoaram e já partiram deste mundo. Padre Pio lidou com esta situação mais vezes do que podemos contar. Um caso que foi preservado envolve um homem chamado Antônio Ferrara, de 37 anos, de Nápoles, que se aproximou de Padre Pio em 1949 com um peso terrível. O pai tinha sido um homem violento e negligente que abandonou a família quando Antônio tinha apenas 7 anos. O pai faleceu em 1946, sem nunca ter procurado reconciliação, e Antônio tinha jurado nunca o perdoar. Quando confessou isto a Padre Pio, o santo disse algo que o deixou pasmado. O teu pai tem vindo ter comigo. Ele está no purgatório e sofre muito, e parte do seu sofrimento é saber que o próprio filho se recusa a perdoá-lo. Cada vez que repetes esse juramento de não perdão, é como se pregasses um prego mais fundo. Perdoa-o, meu filho, e libertarás os dois. Antônio chorou quase 1 hora naquele confessionário. Disse as palavras, perdoo-te, pai, pela primeira vez em 30 anos, e depois contou ao seu diretor espiritual que o peso que lhe saiu do peito naquele momento foi físico, tangível, como se pedras tivessem sido retiradas do seu corpo. Começou a rezar o terço da Divina Misericórdia diariamente pela alma do pai, e ao fim de meses contou ter tido um sonho em que o pai apareceu mais jovem e radiante, abraçando-o sem dizer uma palavra. Não levem o rancor pelos vossos mortos para mais um dia. Digam essas palavras hoje. Digam-nas agora no vosso coração enquanto me ouvem. Perdoo-te, liberto-te, e peço a Deus que tenha misericórdia de nós dois. Sei que o vosso coração está comovido, e quero partilhar algo convosco, que acredito vos vai ajudar a pôr tudo isto em prática no dia a dia. Lembrem-se, tenho vindo a dizer que estamos a caminhar para a 7ª e mais devastadora frase, aquela que Padre Pio considerava a mais destrutiva de todas, e estamos quase lá. Mas agora, neste momento, quero que pensem numa coisa. Muitas pessoas que assistem a estas mensagens dizem-me que ficam profundamente tocadas durante o vídeo, mas depois, passado 1 ou 2 dias, o sentimento desvanece, a rotina da vida toma conta, e não sabem como manter as práticas e orações. É exatamente por isso que foi criado o trabalho As 3 Chaves de Padre Pio, a Trilogia da Alma. Não é um livro que se lê uma vez e se deixa na estante. É um companheiro diário. Contém orações específicas para amanhã, pelas almas do purgatório, que Padre Pio rezava todos os dias, orações de proteção para a noite que ele ensinava aos seus filhos espirituais, e um guia completo das obras espirituais de misericórdia para os mortos que podem praticar em qualquer estado de vida, quer sejam pais ocupados, estudantes, idosos com mobilidade reduzida ou alguém que esteve afastado da fé durante anos e quer regressar. Quem recebeu este trabalho escreveu dizendo que transformou a relação com os seus entes queridos já falecidos, que finalmente entenderam como rezar eficazmente pelos mortos e que sentiram uma paz na vida diária que não experimentavam há anos. Uma mulher chamada Rosa, de 63 anos, de uma pequena aldeia nas Filipinas, escreveu que, após seguir a rotina de orações da 2ª chave durante só 3 semanas, teve uma experiência profunda durante a adoração. Sentiu a presença da sua mãe falecida tão fortemente que chorou de alegria, e não de tristeza, pela primeira vez desde a morte da mãe. Este é o tipo de transformação que este trabalho torna possível. Encontram-no no comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. Visitem-no e voltem, porque ainda temos pela frente a 5ª, 6ª e 7ª frases, e a 7ª é aquela que vai mudar tudo. A 5ª frase perigosa é esta: volta para mim, dá-me um sinal de que estás bem. Esta é uma das coisas mais comuns que as pessoas enlutadas fazem. Ficam junto à campa ou sentam-se numa sala vazia e imploram ao ente querido que envie um sinal, que mexa num objeto, que apareça num sonho, que faça uma luz piscar. E compreendo perfeitamente esse impulso, porque quando amamos alguém
e essa pessoa desaparece da nossa realidade física, o desejo de saber que está bem é esmagador. Mas, irmãos e irmãs, a Igreja sempre fez uma distinção muito clara entre confiar a Deus, o destino dos nossos mortos, e tentar comunicar com eles segundo os nossos próprios termos. O livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, é inequívoco. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação para o Senhor. Agora, não estou a dizer que uma viúva enlutada que sussurra, dá-me um sinal, na campa do marido, está a praticar necromancia no sentido formal. Mas o que eu quero dizer é que o hábito de exigir sinais, dos que já partiram, pode abrir uma porta que devia permanecer fechada, porque o inimigo das nossas almas é um mestre do disfarce e é perfeitamente capaz de enviar sinais falsos que imitam a presença de um ente querido, para levar um coração enlutado a uma ilusão espiritual. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2016, alerta contra todas as formas de adivinhação e tentativas de controlar poderes ocultos, precisamente porque contradizem a honra, o respeito e o santo temor que só a Deus devemos. São João da Cruz adverte extensamente em A Subida do Monte Carmelo, livro 2, que o desejo por sinais e comunicações sobrenaturais, mesmo quando movido por devoção, pode tornar-se numa armadilha que afasta a alma da fé pura. E o Padre Pio, que ele próprio recebeu autênticas visitas sobrenaturais de almas do purgatório, era paradoxalmente o mais cauteloso sobre isto. Ele dizia repetidamente aos seus filhos espirituais: não procurem sinais, procurem Deus. Se Deus quiser consolá-los com um sinal, fará isso ao seu tempo e à sua maneira. Mas se forem à procura de sinais, podem encontrar algo e pode não vir de Deus. Houve um homem chamado Patrick Connolly, com 51 anos, do condado de Cork, na Irlanda, que viajou até San Giovanni Rotondo em 1963, porque acreditava estar a receber sinais do seu irmão falecido, Seamus, que tinha morrido 2 anos antes num acidente de construção. Patrick encontrava moedas em sítios invulgares, ouvia batidas à noite e via o nome do irmão em contextos inesperados. Estava convicto de que eram mensagens do Seamus. O Padre Pio ouviu com paciência e disse-lhe: para já de procurar esses sinais. Reza o rosário pela alma do teu irmão todos os dias, vai à missa por ele às sextas-feiras e deixa o resto nas mãos de Deus. O teu irmão não precisa de enviar moedas, precisa que lhe envies orações. Patrick obedeceu. Depois escreveu ao convento a dizer que, passados 2 meses, desde que parou de buscar sinais e canalizou a energia para a oração, as ocorrências estranhas cessaram e começou a sentir uma paz profunda e constante, que descreveu como a certeza tranquila de que o Seamus está a ser cuidado por alguém muito mais poderoso do que eu. Substitui o pedido de sinais pela oferta de orações. Troca a ansiedade pela confiança. Esse é o caminho dos santos. A 6ª frase revela um profundo equívoco sobre as obras espirituais de misericórdia, e é esta: eu não quero rezar por ti, quero-te aqui comigo. Esta frase, ou variações dela, é dita por pessoas consumidas pela dor da perda, que rejeitam aquilo que realmente pode ajudar a alma do seu ente querido. Não querem orações, não querem teologia, não querem ouvir falar do purgatório. Querem a pessoa de volta, fisicamente, tangivelmente, agora. E eu compreendo isso na íntegra. O luto não é racional. O luto é uma tempestade. Mas mesmo na tempestade, irmãos e irmãs, devemos agarrar-nos ao mastro da fé, porque a alternativa é ser engolido pelas ondas. São Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Reparem que Paulo não diz que não devemos entristecer-nos, mas que não devemos entristecer-nos sem esperança. A diferença é tudo. Quando recusas rezar pelos teus mortos, porque só queres que regressem fisicamente,
Estás a viver um luto sem esperança. Estás a colocar o teu desejo acima do plano de Deus e estás a negar ao teu ente querido a ajuda que ele mais precisa. São Tomás de Aquino ensina na Suma Teológica, suplemento questão 71, que os sufrágios dos vivos são verdadeiramente benéficos para os mortos e que entre esses sufrágios, os mais poderosos são o sacrifício da missa, a esmola e a oração, especialmente os salmos e o rosário. Quando recusas rezar, estás a negar remédio a um doente. O Padre Pio compreendia isto profundamente porque ele próprio testemunhou a agonia das almas no purgatório. Descrevia-as a sofrer muito, mas com um sofrimento misturado de esperança, pois sabem que estão destinadas ao céu, mas sentem a distância ardente de Deus e são completamente dependentes das orações dos vivos. Uma mulher chamada Helena Marchetti, com 45 anos, de Florença, Itália, foi ao encontro do Padre Pio em 1957, 6 meses após perder o seu filho de 19 anos, Marco, num acidente de mota. Helena estava inconsolável. Contou ao Padre Pio que tinha deixado de ir à missa, de rezar, de fazer qualquer coisa, porque sentia que Deus a tinha traído e que a oração era inútil. O Padre Pio segurou-lhe as mãos e disse, com lágrimas a correr-lhe pela face: Helena, o teu filho está a pedir as tuas orações neste momento. Ele não pode rezar por si mesmo. Depende de ti. Cada missa que não vais, cada rosário que recusas rezar, é mais um dia que ele espera. Sei que a tua dor é insuportável, mas a tua dor oferecida a Deus torna-se a chave que abre a porta da sua purificação. Não desperdices o teu sofrimento. Transforma-o em oração. Helena depois testemunhou que aquelas palavras a abalaram como uma onda de água fria. Voltou à missa no dia seguinte. Começou a oferecer todas as comunhões, todos os rosários, todos os actos de sacrifício pela alma do Marco. E 18 meses depois, durante uma hora santa, experimentou um momento de paz e alegria tão profundos que soube, com a certeza que só a graça dá, que o seu filho estava livre. Para ti agora, se paraste de rezar por alguém que perdeste, porque a dor é demasiado grande, suplico-te, recomeça. Não precisas de te sentir preparado, não precisas de te sentir forte, só precisas de começar. Uma Ave Maria, uma intenção de missa, um terço da Divina Misericórdia. Começa por aí e deixa Deus fazer o resto. E agora, irmãos e irmãs, chegamos à 7ª frase. Aquela que vos tenho vindo a falar desde o início, a frase que o Padre Pio considerava a mais devastadora, a mais destrutiva e a mais perigosa espiritualmente de todas as 7. E o motivo pelo qual é a mais perigosa é porque à primeira vista parece sabedoria, parece aceitação, até parece teologia, mas é, na verdade, uma mentira vinda do abismo do inferno, vestida com as roupas do senso comum. A 7ª frase é esta: já é tarde demais para fazer qualquer coisa por eles. Deixem essas palavras assentar. Já é tarde demais. Não há mais nada que eu possa fazer. Eles já morreram há anos. O que quer que tenha acontecido à alma deles já está decidido. Irmãos e irmãs, esta é a frase que o inimigo das nossas almas sussurra aos fiéis mais do que qualquer outra, porque se ele conseguir convencer-te de que as tuas orações são inúteis, que o tempo acabou, que a janela da intercessão se fechou, então cortou eficazmente a linha de abastecimento da graça para as almas que ainda esperam, que ainda sofrem, que ainda têm esperança. E é uma mentira completa e total. Ouçam o que ensina a Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, afirma que a nossa oração pelos mortos não só lhes pode ajudar, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Não há data de validade para este ensinamento. Não há prazo de prescrição para a comunhão dos santos. Uma alma que está no purgatório há 5 anos, 50 anos ou 500 anos beneficia das tuas orações hoje tanto quanto uma alma que partiu ontem. Deus, que existe fora do tempo, aplica as tuas orações segundo a sua infinita sabedoria, e nenhuma oração oferecida com fé se perde, nenhuma oração chega tarde demais.
Santa Mônica rezou pelo seu filho Agostinho durante mais de 30 anos antes da sua conversão. E o próprio Santo Agostinho, depois de se tornar bispo e um dos maiores doutores da Igreja, orava pela alma da sua mãe, embora ela tivesse vivido uma vida de santidade extraordinária. Ele não presumia nada. Ele orava. E nas suas confissões, escritas por volta do ano 397, pede aos seus leitores que também rezem pela alma de Mônica, dizendo que ninguém a arranque da vossa proteção. Se Santo Agostinho não considerava a oração pela sua mãe santa como algo tarde demais ou desnecessário, então nenhuma oração que faças por alguém em qualquer momento é tarde demais. O Padre Pio deu talvez o seu ensinamento mais poderoso sobre este tema em 1960, quando um homem idoso chamado Salvatore de Mauro, de 72 anos, da vila de Barletta, na região da Puglia, se aproximou dele com um peso no coração que carregava há mais de 40 anos. O irmão mais novo de Salvatore, Vincenzo, tinha morrido em 1918, durante a grande pandemia da gripe, com apenas 17 anos. Consumido pelas duras exigências da sobrevivência nos anos cruéis do pós-guerra, Salvatore nunca ofereceu uma missa, um terço, nem sequer uma oração pela alma do irmão. Durante mais de 4 décadas, achou que já era tarde demais, que o destino da alma de Vincenzo estava decidido há muito e que as suas orações já não fariam diferença. Quando confessou isto ao Padre Pio, a resposta do santo foi imediata e firme. Tarde demais, disse o Padre Pio, com a voz a subir num santo indignar que os presentes mais tarde descreveram como aterrador e belo ao mesmo tempo. Meu filho, Deus não usa relógio. No céu não existe tarde demais. O teu irmão esperou 42 anos para que rezasses por ele. Começa hoje. Começa já. Oferece uma missa por ele esta semana e reza o terço todos os dias até Deus te dizer para parar. Entendes? Nenhuma das tuas orações chegará atrasada. Cada uma chegará a ele como se a tivesses rezado no dia em que ele morreu. Salvatore chorou abertamente. Organizou uma série de 30 missas gregorianas pela alma de Vincenzo, que começaram na semana seguinte. Rezava o terço diariamente. E mais tarde contou ao seu pároco em Barletta que durante a 30ª missa, no momento da elevação da hóstia, sentiu uma onda de calor e paz que só conseguiu descrever como o abraço do irmão. Um abraço de 42 anos a chegar. Partilho esta história convosco, irmãos e irmãs, porque sei que muitos de vós aí desse lado carregam um peso semelhante. Tendes um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma amiga, talvez até um filho, que morreu há anos ou décadas, e não rezastes por eles, ou paraste de rezar porque pensaste que já não valia a pena. Ouçam-me bem, com toda a autoridade de 2000 anos de ensino católico, nunca é tarde demais. Começai hoje. Começai já. Mesmo que o vosso ente querido tenha morrido há 70 anos, a vossa oração de hoje chegará a ele com o mesmo poder e graça como se tivesse morrido esta manhã. Não deixem que o inimigo vos roube esta verdade. Não deixem que a mentira do tarde demais prive os vossos entes queridos das orações que eles esperam. E quero deixar-vos um último pensamento antes de avançarmos para o plano de ação. Se esta 7ª revelação tocou o vosso coração, se estão a perceber agora que há alguém por quem negligenciaram rezar, alguém cuja alma poderá estar a esperar pela vossa intercessão neste momento mesmo, então convido-vos a dar mais um passo. A obra As 3 Chaves do Padre Pio, a Trilogia da Alma, contém um programa de oração completo, dia a dia, feito especialmente para pessoas na vossa situação. Inclui as orações específicas que o Padre Pio recomendou para almas que estão no purgatório há muito tempo, a novena que ele ensinou para quem sente que negligenciou seus mortos, e um guia para oferecer os vossos sofrimentos diários, por mais pequenos que sejam, como moeda espiritual para a libertação das almas que amais. Mas, para além de usarem para vós próprios, quero que pensem nisto. Há alguém na vossa família, uma mãe que perdeu o marido há anos e parou de rezar por ele, um pai que nunca fala da criança que perdeu, um irmão ou irmã que se afastou da fé após uma perda devastadora, que precisa desta obra ainda mais do que vocês?
Pensem na cara dessa pessoa agora. Pensem na paz que isso poderia trazer-lhe. Pensem no que significaria para ela descobrir que as suas orações ainda importam, que não é tarde demais, que a comunhão dos santos está viva, ativa e à espera da participação dela. Colocar esta obra nas mãos de alguém que amas é um dos maiores actos de caridade espiritual que podes fazer, porque não estás a dar-lhe um livro, estás a dar-lhe uma ponte de volta à esperança. O link está no comentário fixado, mesmo aqui embaixo neste vídeo. Seja para ti, seja para alguém da tua família que carrega o peso de uma dor não rezada, vai lá agora. Prometo que será uma bênção que ecoará pela eternidade. Agora, irmãos e irmãs, deixem-me dar-vos um plano prático de ação, passos concretos, que podem começar hoje para pôr em prática tudo o que falamos. Primeiro, examinem as vossas palavras. Esta noite, antes de adormecer, sentem-se em silêncio e perguntem-se honestamente: tenho dito alguma destas frases aos meus entes queridos falecidos? Tenho dito, não posso viver sem ti, em vez de, confio a Deus a tua alma? Tenho exigido sinais em vez de oferecer orações? Tenho presumido o céu, quando deveria interceder pelo purgatório? Tenho guardado rancores? Tenho acreditado na mentira de que é tarde demais? Escrevam quais destas frases têm usado e decidam substituir-lhes a partir de amanhã. Segundo, comecem a rezar diariamente o terço, ou pelo menos uma dezena do terço, oferecida especificamente pelas almas dos vossos entes queridos. O Padre Pio chamava ao terço uma arma e rezava-o constantemente pelas almas santas. Mesmo uma dezena, rezada com amor e fé sinceros, tem mais poder do que imaginam. Se não conseguirem rezar o terço completo, rezem o terço da Divina Misericórdia, que demora apenas cerca de 7 minutos e que, segundo as revelações dadas a Santa Faustina, tem um poder imenso para os moribundos e os mortos. Terceiro, façam questão de que pelo menos uma missa seja oferecida pela alma de um ente querido em particular. Dirijam-se à vossa paróquia esta semana, peçam ao vosso padre que ofereça uma missa por essa intenção e, se possível, assistam a essa missa. O sacrifício da missa, como definiu o Concílio de Trento no século XVI, é a sufrágio mais poderoso que existe para os mortos em toda a economia da salvação. Nenhuma oração, nenhum sacrifício,